Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e essa é Mamãe Valéria. minha mãe Valéria. Bom, gente, hoje, como vocês podem ver, estamos aqui tomando uma vitamina D de novo, né? Porque vitamina D é sempre bom para a nossa saúde. Então, hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, vulgo minha mãezinha, né? Minha querida e maravilhosa mãe. E no vídeo de hoje a gente vai fazer tipo um bate-papo, talvez acabe rolando umas brincadeiras aí, quem sabe, só Deus sabe, a Tim me mandando mensagem, enfim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar aqui com a minha mãe, eu vou fazer algumas perguntas, ela vai responder, vai contar um pouco sobre ela e sobre sua caminhada com Cristo. E é isso aí, já deixa o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações caso vocês ainda não tenham ativado, né? Porque assim toda vez que chegar vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação para poder vir aqui correr e assistir. Então chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Bom, gente, como já apresentei, vocês já sabem muito bem que essa aqui é a minha mãe, a Valéria. Essa é a minha mãe, Valéria. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre o quê, né? Sobre o quê? Sobre a caminhada cristã dela, sobre Jesus, sobre... Ela vai falar algumas coisas, vai dar alguma dica se necessário, vai falar aí com os jovens e com vocês que estão assistindo. Então, quando a senhora aceitou Jesus, quando assim que a senhora teve o seu encontro, quando a senhora falou, meu Deus, Senhor e Salvador da minha vida, realmente preciso de ti. Foi um dia bem atípico, né? Porque assim, nós fomos criados no catolicismo, né? Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Mas quem foi chamado primeiro da nossa família para andar com Cristo foi meu irmão, que hoje é pastor, né? E aí, tio? Graças a Deus. Meu irmão Gisnério, que hoje é pastor e pastoreia a igreja lá em Paraná. E ele ficava tentando falar da palavra de Deus em casa, mas ninguém queria dar ouvido, né? E aí, ali eu vendo o esforço dele, o que aconteceu? Eu comecei a dar ouvido. Pode falar para mim, meu irmão, pode falar comigo. Comecei a ouvir ele contar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, falar sobre o evangelho. E ali eu fui dando atenção para ele. E aí um dia ele usou de estratégia, sabe? No caminho da igreja, passava por um caminho, na época de terra, e era um pouco escuro. E ele disse para mim, um dia que ele foi para a igreja, na volta ele falou assim, minha irmã, lembra aquela caneta que você me emprestou? Então, estava indo para a igreja, uma doida foi e roubou ela de mim, tirou ela de mim. Não sei se tinha pedido ou se ela tinha simplesmente tirado ou pediu para ele uma caneta, eu não lembro agora direito a história. Para não falar coisa errada, né? E aí, ele chegou agora, você vai ter que ir para a igreja para você receber oração, porque eu não sei o que ela pode fazer com essa caneta. Aí eu peguei, foi numa quarta ou foi quinta-feira, que tinha o culto no meio da semana. Aí eu fui para a igreja, né? Primeira vez. Usava calça, andava normal, né? E cheguei lá e fui muito bem recebida, sabe? As irmãs, os irmãos me cumprimentando, me recebendo como se já me conhecesse. Para você ver como a recepção de uma igreja é importante, né? Porque imagina se ela tivesse ido, na primeira vez que ela tá indo na igreja, ela tivesse tido uma recepção totalmente, ou nem tivesse recebido uma recepção, né? Que talvez se aqueles irmãos lá que te receberam não tivessem dado ali uma atenção, tivessem, como eu vou dizer, dado, né, uma recepção, te recebido com amor e carinho, mesmo a senhora nunca tendo ido lá, se a senhora não estaria aqui hoje, se a senhora estaria firme assim na fé. Desculpa, pode continuar. Mas o Senhor acaba de me fazer lembrar que não foi aí nessa igreja que eu aceitei a Jesus a primeira vez. Não? Porque quando eu era criança, tinha uma vizinha, senhorinha minha, vizinha da minha mãe, e ela ia para a igreja sozinha, e era já uma senhorinha de idade, bem de idade. Uhum. E minha mãe ficava preocupada dela fazer aquele caminho a pé, que era
um tempo bom de caminhada. Dali da onde minha mãe mora, lá para cima, perto da Escola Décio. Vixe. A senhorinha ia andando até lá. E aí minha mãe, o que minha mãe fez? Minha mãe falou comigo e falou com a senhorinha para poder eu estar indo com a senhorinha para ela não estar indo sozinha. Eu tinha 10 anos. 10 anos de idade nessa época. E era na Igreja Deus e Amor. E eu ia acompanhar essa senhorinha. Até que um dia, num culto, lá teve um apelo, mas eu era muito criança. Eu acredito que eu entendia, não entendendo muito bem do que eu estava ouvindo ali. Teve o apelo e eu fui, né? Levantei minhas mãos, aceitei Jesus ali pela primeira vez, numa Deus e Amor, com 10 anos de idade. Mas o porquê que eu não permaneci? Porque teve um dia que começou a passar o caminhão do gás na rua de casa e eu tava deitada ainda. Minha mãe, corre, corre, levanta, levanta, vai pedir gás, que o gás tá passando, senão eu vou perder, eu tô sem gás. E aí eu coloquei só a sainha da escola por cima da camisola que eu tava e saí no portão e acenando, 10 anos, gente, criança, acenando pro caminhão do gás para poder ele parar e deixar gás ali pra gente. E aí nisso passou 2 meninas que era da igreja também na época, né? E aí me condenaram porque eu saí de camisola no portão. Nossa, aí quando eu cheguei na igreja no outro dia de culto, tava todo mundo falando das crianças lá, que a gente ficava junto, todo mundo condenando, todo mundo apontando, como se eu tivesse cometido o maior pecado do mundo. E aí eu fiquei triste e não voltei mais. Primeiro olha a trave que tá no seu olho, pra depois olhar a trave que tá no olho do seu irmão. Gente, a gente era criança, a mãe mandava correr, a gente tinha que correr do jeito que a gente tava, entendeu? E eu só coloquei uma saia por cima e a parte de cima foi de camisola, que eu fui tentar parar o gás. Hoje você vê aí que os crentes estão usando tudo quanto é roupa, né? Os tipos de roupa que tá aí é por causa de... Rapaz, pode continuar. Então, e aí tudo bem. Aí deixei de ir, fui parando de ir, só acompanhando a senhorinha, até que a senhorinha, né, Deus recolheu. E aí quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu fui convidada. Você vê que Deus sempre já tentando chamar a gente para os caminhos dele, né? Faltava só achar a porta certa. E aí de 14 para 15 anos, eu fui chamado para ir participar de um retiro na Igreja Batista. E aí eu fui, retiro de carnaval, 4 dias lá. Foi muito bom o retiro, gostei bastante. Só que aí um rapaz lá, eu acho que ele se interessou por mim e ele começou a ficar no meu pé. Arrasando corações. Menina, do nada descobriu onde eu morava e foi me visitar. Um stalker? Nós temos um stalker. Eu não pensava em nada dessas coisas ainda. Sim. Aí eu achei aquilo muito estranho, não gostei. Não gostei, eu falei, não, misericórdia. Aí peguei também, parei de ir pra ver se esse rapaz me esquecia. Me esquece, cara. Entendeu? E aí parei de ir também nessa da Batista. E aí passou-se os anos, né? Meu irmão sempre foi um estudioso da palavra. Quando ele era pequenininho, tô contando mais a história dele do que a minha, às vezes, né? Quando ele era, porque começou por ele, entendeu? Pode falar. Então, ele era bem pequeno e teve um aniversário dele, que aí o que ele pediu para minha mãe? Que ele queria uma Bíblia. Nós tínhamos uma Bíblia católica em casa. Ele queria uma Bíblia da igreja, que eu ia de vez em quando, que quando minha avó adoeceu, que minha mãe trouxe ela aqui para São Paulo, a gente levou ela na igreja também, esperando um milagre de Deus, que era só o milagre de Deus na vida dela naquela época. Então ele pediu uma Bíblia daquela igreja. E minha mãe pediu para a irmã, uma outra irmã que morava um pouco, não era vizinha nossa, morava em uma outra rua. Minha mãe pediu para ela trazer uma Bíblia e minha mãe comprou
a Bíblia dessa irmã e deu para ele. E ele sempre gostou. Tanto que meus tios caçoavam dele, chamando ele de padre, falando para minha mãe pôr ele no seminário, que ele ia virar padre. Então ele sempre gostou de estudar a palavra de Deus. Daqueles versículos lá que a gente vai ser chamado de louco por causa da palavra de Deus. Agora a gente vai dar uma leve pausa porque meu pai tá ligando pra minha mãe. A gente já volta. Você pode continuar. Então, e meus tios caçoavam muito dele, né? Como eu tava dizendo. Ficava falando para minha mãe que ele ia ser padre. Para minha mãe pôr ele no seminário, para ele estudar para ser padre. Zoavam muito com ele, porque ele era diferente dos outros meninos da idade dele, né? E aí Deus o chamou primeiro. Na escola onde ele estudava, no colegial, conheceu um colega de sala que começou a falar da palavra de Deus com ele, começou a lançar o convite para ele ir para a igreja e ele foi. E lá ele escutou Deus chamar. E em casa eu passei a ouvi-lo, porque ele, quando a gente conhece a Jesus, tem esse fenômeno que a gente conhece a Deus, conhece a graça de Deus, o amor de Deus. Então, Voltando de novo, novamente. Com isso tudo, a gente quer levar as pessoas que a gente ama a conhecer esse Jesus também. Então, se a gente pudesse, quando a gente se encontra com esse Deus tremendo, se a gente pudesse, a gente abria a cabeça das pessoas e colocava lá dentro. Muito amor e Então, carinho. ele veio com essa preocupação, com esse desejo de trazer Jesus para a família, para dentro da nossa casa, porque nós éramos muito religiosos, acreditávamos muito em Deus, mas acabava acreditando em muita coisa junto, né? E aí eu dei ouvidos a ele. Pra você ver como é importante você falar. Porque o tio Gil, né, que é como a gente chama ele, o tio Gil, ele foi tocado, assim, não foi só por isso, mas Jesus, ele foi tocado por um convite que um colega de escola dele fez, porque um colega de escola dele falou de Jesus pra ele, pra você ver a importância de você falar de Jesus pro outro. Porque pode ser que da primeira vez que você vai falar, a pessoa vai recusar, da segunda ele recusa, mas uma hora Jesus, ele vai tocar no coração daquela pessoa e ela vai, né, independentemente do lugar que você esteja, né? Sim. O importante é ser carta de Deus mesmo. Sim. Desculpa. E aí, por conta do incidente da caneta, A caneta. eu fui para a igreja, gostei muito, porque eu me senti num ambiente que como se eu já conhecesse todo mundo, porque fui recebida assim, como se todos já me conhecessem. Foi muito bem recebida, ninguém se preocupou do jeito que eu estava vestida, as coisas que eu estava usando, não teve olhos de condenação e nada, então eu me senti muito bem. Jesus diz, vem assim como estás, não é? E aí, depois desse dia, fui indo outros cultos. Foi na Adventista da Promessa que a senhora foi nessa igreja? Isso, já foi aí Já na foi? Adventista da Promessa, que eu estou até hoje. E eu estou desde que eu nasci. Berço de... berço nato. evangélico. Meus filhos são nato. E o que aconteceu? Meu namorado, que hoje meu marido... Hoje, meu pai. Maravilhoso. Escutava também, junto comigo. É tanta coisa, gente, não vai dar pra fazer tudo Pode nesse vídeo. falar, continue falando. Eu acho que vai ter que ter parte 2, parte 3. Continua falando bem. Então, aí a gente juntos, nós dois, quando ele vinha aqui pra casa, aí ficávamos nós três, o meu irmão falando da palavra de Deus e nós ali escutando e se maravilhando com tudo que ele falava, até chegar um episódio de um sobrenatural. E eu ainda não tinha aceitado Jesus. Não, sobrenatural de Deus, lindo, maravilhoso. Eu tava achando que era aquelas coisas Mas lá. claro que o inimigo veio atrapalhar, mas vamos por partes. E ele falando da palavra de Deus, da grandeza de Deus, da maravilha de Deus pra gente. A gente tava todo mundo, nós três, deitados na beliche dele, onde ele dormia. Então tava o Eduardo, meu irmão, e eu. Nós deitados lá, ouvindo ele falar. E aí, ele estava falando bem das passagens dos cavaleiros, dos cavalos, do exército de Deus. E ele falando, pregando essas partes pra gente. E a gente começou a ouvir.
a gente começou a ouvir o barulho de muitos cavalos, sabe, cavalgando, de muito, muito, e estava longe, e ele continuou falando, e aí a gente foi parando, você tá ouvindo? Aí um foi perguntando pro outro, e ele falou assim, tô ouvindo, mas a gente tem que continuar falando, porque é o que a gente tá falando que tá fazendo isso acontecer, que tá trazendo isso pra gente. Aí ele continuou falando e o barulho foi ficando cada vez mais perto. Gente, coisa maravilhosa, sabe? Era como se fosse um monte de cavalo. Era tremendo. E é como se a gente estivesse vendo que aquilo, ele contando aquela história e como se estivesse se materializando. Uhum. Só que no plano espiritual, porque a gente não via nada, a gente só ouvia. E aquele som ficando mais alto, cada vez mais alto. Minha mãe que estava no quarto dormindo com meu pai já, porque todo mundo já estava dormindo e nós ficou ali falando das coisas de Deus. Foi lá na live? Não era muito tarde, porque a minha casa tinha costume de 8 horas da noite já todo mundo ter que estar nas suas camas. Uhum. Era mais ou menos assim. E aí minha mãe já estava, eu não vou lembrar que hora que era. Aí daqui a pouco ela vem, se levanta, gente, e pega e fala assim, vocês são tudo uns bobo. Vocês não estão vendo que isso daí porque ele tinha falado pra gente que era reflexo do que a gente estava falando. Que aquele som estava acontecendo por causa do que estava saindo da nossa boca. Que era a glória de Deus, a maravilha de Deus. E aí ela levanta e fala assim, vocês não... Gente, transformada. Vocês são tudo um bando de bobo. Vocês não estão vendo que isso daí é o som da voz de vocês que tá batendo no violão e tá fazendo esse barulho. Não tinha nada a ver com violão, gente. Mas a gente ficou... Eu e o meu namorado, no caso, na época, né? Porque meu irmão, ele já tinha mais ciência do que estava acontecendo. Mas eu e o Eduardo, a gente ficou um pouco com medo da minha mãe. Da cara dela que ela se levantou. Ela tava dormindo, gente. Como que ela sabia do que a gente estava falando? Hoje eu entendo, mas na época... Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido, não é mesmo? A gente ficou com medo e conforme a gente foi dando ouvido ao que ela falava, o barulho foi distanciando. Foi distanciando e meu irmão, naquela ânsia, não, gente, não vamos parar, não perde o foco, vamos continuar falando do que a gente estava falando. E a minha mãe ficou estatalada lá, a estátua, de frente para nós na sala lá. E a gente não sabia mais para quem que a gente dava ouvido. Se era pro meu irmão, que estava ali clamando para a gente não parar, para a gente continuar dando atenção para ele, a gente continuar a voltar no nosso assunto, ou se eu ficava com medo da minha mãe. Então aquele som foi ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe, até que sumiu. Pra você ver que quanto mais a gente dá ouvidos ao inimigo, né? Quanto mais a gente dá ouvidos ao inimigo, mais distante a voz do Senhor vai ficando, né? Assim, exemplos. Mais uma lição. Mais uma lição. Várias Deus lições. É maravilhoso. Abaixa o volume aí das outras coisas e dê ouvidos à voz do Senhor. Amém. Então foi muito lindo. Essa foi a primeira, assim, das muitas experiências que a gente teve com Deus, mas ainda sem conhecê-lo de verdade, sem estar caminhando com ele de verdade. Uhum. Nós íamos, meu namorado começou a ir comigo também. Nós íamos nos cultos com meu irmão. Nós ouvíamos o que ele nos ensinava, no que ele nos instruía através da palavra de Deus, nós escutávamos. E aí, eu fui indo tanto, gente, que eu fui participando, assim, teve um... Aí lá pra frente eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. 1999? Não. Eu tive, em 98. 1988, né? Descobri que eu estava grávida. Eu já estava indo, participando dos cultos, mas não tinha aceitado Jesus ainda, não era membro da igreja, mas ia, sempre estava indo. Uhum. E eu descobri que eu estava grávida e estava tendo aula de canto, tipo de coral na igreja. E eu fui participar, ia nas aulinhas, né? Ia nas aulinhas, participava nas aulinhas e participava dos cultos e ia embora para casa, tranquilo. Só que aí, do terceiro para o quarto mês de gestação, eu tive que ficar de repouso absoluto para não perder o bebê. E aí eu fiquei praticamente quase a gestação toda de repouso. E isso o que acontece? Afasta um pouquinho,
né? Então aquilo tudo. E teve outras experiências fantásticas com meu irmão, que ele orava muito de madrugada, ia pra laje orar, pegava o violãozinho dele, ia lá pra laje para não atrapalhar ninguém, para cantar um hino, orar ao Senhor. E às vezes a gente, quando o Eduardo ia lá para casa, às vezes a gente segurava ele. Naquela época não era todo mundo que tinha telefone em casa, não. Mas graças a Deus a mãe dele tinha e a minha tinha. Então, a gente ficava tão sedento para ouvir, para estar junto com meu irmão, participar das coisas, que às vezes quando ele vinha para casa, a gente segurava ele para ele dormir em casa, para de madrugada a gente ir na laje com meu irmão para nós orar. E a gente teve muita experiência, irmãos, maravilhosas, experiência tanto de Deus quanto do inimigo querendo atrapalhar também. A gente viu muita coisa. E viveu muita coisa, graças a Deus. E aí eu fiquei esse tempo de repouso, voltando, né, pro meu repouso. Fiquei esse tempão de repouso. Aí quando eu saí do repouso, indo pro 7º mês que eu saí do repouso, teve o aniversarinho da minha sobrinha. A filha da minha cunhada, né, fazendo 1 aninho. E aí, Ana? E aí, filho, fui fazer arte na festa. Aí todo mundo lá dançando, minha irmã dançando, que minha irmã na época tinha até um grupinho de dança delas lá. Foram dançar e eu fui dançar junto. Voltei, ficar de repouso. Teimosa. Teimosa. Só que você acha que Deus desiste? Deus não desiste, gente. E a gente vê que desde criança que ele vinha tentando já tinha nos chamar. Ali. E aí, quando o Cadu nasceu, fiquei um tempo, né, de resguardo, ainda mais que foi cesárea. Fiquei um tempinho de molho. E aí eu voltei aí, com o Cadu bebezinho, recém-nascido, voltei aí. Aí quando ele tava com 3 mesinhos de vida, eu tava lá num culto no meio da semana, não era um culto de final de semana, que tem mais gente, que era no culto de meio de semana, que era umas bênçãos também. Depois da mensagem, o pastor Senhorzinho Tavares, que hoje o Senhor já o recolheu, já não está mais entre nós, está esperando aí a volta de Jesus para estarmos juntos na glória. Depois de uma pregação dele, ele fez o apelo e eu não me aguentei. Nossa! O bebê no meu colo, meu coração saltando pela boca e eu tentando me segurar. O inimigo tentando me segurar. E eu fui, coloquei o neném pra mamar, pra ter uma desculpa. Não vou me levantar porque o neném tá mamando. Não posso me Meu levantar. filho tá mamando. Poxa. E o coração saindo pela boca. E aquela agonia. E ele falava assim, não, o Senhor tá me mostrando que tem gente sim aqui. Para se render ao Senhor, sim. Que o coração está saltando pela boca. Eita, E fala aí, Deus. ele deu a oportunidade, e na 3ª vez eu não aguentei e levantei com meu filho. Ou entreguei pro Eduardo? Agora eu não lembro direito. Eduardo é meu pai, Eu tá, acho que eu gente? entreguei Ele pro vai Edu. aparecer aqui também. Eu acho que eu entreguei pro Eduardo e fui lá pra frente, mas eu chorava, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, e o amor de Deus, esse constrangimento nos traz arrependimento, mas é um arrependimento para a vida. Sim. Então, eu não fiz nada de absurdo na minha vida, gente. Mas naquele momento, me constrangendo ali com o amor de Cristo pela minha vida, pela minha alma, eu me arrependi de tudo que eu nem sabia do que eu estava tanto me arrependendo. E chorava, porque eu achava que eu não merecia aquele amor todo que eu estava sendo envolvida ali naquela hora. E foi assim que eu me rendi ao Senhor, que eu me entreguei para o Senhor. Esse foi o comecinho De toda uma caminhada. história até aqui. E foi muito importante, foi muito lindo. E aí a gente vai contando as próximas partes. As próximas partes a gente vai deixar
outros vídeos a gente vai deixar mais conversas com a mãe para próximos vídeos, para outras partes, porque esse vídeo eu acho que já tá dando mais de 20 minutos. E antes de acabar, eu quero perguntar se a senhora tem algum conselho para todos os jovens de hoje em dia, para todo mundo que está aí na sua caminhada com Cristo. Se a senhora tem algum conselho, alguma dica, tanto na sua caminhada quanto na vida pessoal, enfim. Se a senhora tem alguma coisa aí para falar para todos que estão nos assistindo aí. O que eu tenho para falar é simples. Não dá pra te enxergar. A gente não pode trocar o evangelho, a verdade, a palavra verdadeira por coisas que eu quero, coisas que eu gosto. Eu não posso escolher o que falar para agradar se não for a verdade. Eu ouvi a verdade, por isso hoje eu estou aqui. A palavra não veio enfeitada para que eu me achasse igual ou que eu não precisasse mudar para estar aos pés do Senhor. A palavra veio, o evangelho veio da forma que ele é. Eu entendi que a gente vai como está, mas a partir do momento que você tem esse encontro com Deus, esse caminho de santificação, de conversão, você vai aprendendo qual é a vontade dele, você vai aprendendo os princípios dele, o que ele quer de mim, o que ele quer de você, qual é que tem que ser a nossa postura, o que agrada a ele. Então você vai se moldando à vontade dele, porque o amor dele foi tão grande por mim, tão grande por você, tão imensurável o amor dele é para com as nossas vidas, que tudo que a gente pode fazer aqui ainda é nada, perto de tudo que ele fez. Sim. Então, a preocupação, o conselho é, não mude a verdade, para ela se enquadrar na vida de ninguém. Fale a verdade, porque a verdade liberta. E a palavra de Deus é como uma espada, afiada, de 2 gumes, ela penetra alma, sabe? E ela desvenda. Então, semeie. Semeie. Que Deus vai fazer frutificar. Amém, glória a Deus. É isso aí. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos com a mãe. Se vocês querem ouvir as outras partes. Ouvir outros milagres, outras maravilhas, mais um pouco sobre a história dela na sua caminhada com Cristo. Então comenta bastante, compartilhe bastante esse vídeo, deixe o seu like para que eu possa ir ver... para que eu possa ver que vocês gostaram desse vídeo e traga mais vídeos aqui com ela. Comenta aí se vocês também querem que eu traga o meu pai, Eduardo, aí, esse pai maravilhoso, melhor pai do mundo. Se vocês querem que eu traga ele aqui também, porque aí, se vocês comentarem, eu vou trazer ele aqui pra contar também. A mesma parte, só que da parte dele. Na visão dele. Como foi pra ele. Como foi aceitar Isso, Jesus. Perfeito, ótimo. Mãe. Então, tchau, mãe. Não vamos ter mais a senhora no canal. Agora eu quero meu pai. Vai ter a parte do pai, dessa caminhada até onde eu contei também comigo, porque ele andou comigo. E depois vai ter a minha segunda parte, se vocês quiserem comentarem. E compartilharem. E aí ele pode falar a segunda dele também. Exatamente. Então o próximo convidado aqui vai ser meu pai. Se ele aceitar, por favor, pai, aceita. Eu sei que você vai estar vendo isso aí. Aceita, Jesus. Por favor. Hashtag aceita Eduardo. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus possa ter tocado de alguma forminhazinha assim. Que Ele possa ter tocado no seu coração. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!